Olá, inspirados e inspiradores! Olá para quem inspira e também para quem se inspira. Estamos começando mais um podcast Me Inspira. Eu estou aqui com a minha dupla de vida, parceira de podcast, Marcela. A própria. E nós estamos também com uma super convidada maravilhosa, Verônica Sela, dona todinha da Cria Amigos, parindo bichinho pelo mundo. É isso aí, Isso aí, a mãe melhor do faz. Teodoro que está chegando aí. Né, Vera? A gente está fazendo esse podcast de forma remota. A Verônica está em Gramado, na Serra Gaúcha, e nós estamos aqui na cidade de Passo Fundo. Mas a gente optou por fazer de forma remota, né, para aproveitar antes da vinda do Teodoro, porque depois a vida vai mudar um pouco, acredite nisso, Vero. Então a gente está aproveitando o que a tecnologia nos permite, né, de fazer. Então a Vero está aqui na tela, assim, é quase como se a gente estivesse perto aqui. Vero, uma satisfação poder conversar contigo e falar um pouco, né, dessa trajetória empreendedora. Para quem não conhece a Cria Amigos, pesquise aí no Google, e é uma ideia muito bacana, muito inovadora. A gente vai falar um pouco dessa história, vai falar um pouco da trajetória da Verônica, que é uma empreendedora e que vai contar um pouco de como é que ela foi para esse caminho, né? Então, uma satisfação ver poder conversar contigo aí, e obrigado por ter aceito o convite. Que bom, Moa, com certeza uma grande honra, né? Tava na expectativa de gravar isso. Adoraria estar presencial aí com vocês também para a gente se rever, né? Depois de alguns anos. Mas sem dúvida nenhuma a intenção aí é dividir um pouquinho da nossa história, poder estar inspirando e também nos inspirar aí dos insights que vão surgir dessa nossa conversa. Show. Bacana. Antes da gente iniciar o papo, então, pedir para os nossos ouvintes aí, né? Para quem está, para nossa audiência, para nos seguir no Instagram, para ativar o sininho no YouTube para receber as notificações, né? Para também nos seguir no Spotify, para que, enquanto você está na nossa atividade física, enquanto está viajando, né? A gente falava aqui, né, Vero, que consome muito podcast quando está viajando, e é uma forma da gente poder também estar aprendendo enquanto está num momento que não dá para ler, por exemplo, né? Então, para você que tem esse hábito assim como nós, vai lá no Spotify e nos segue para receber os episódios em primeira mão. Vera, para a gente começar então também o bate-papo, contextualizar um pouco de onde é que a gente se conhece, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com a Verônica no Sebrae, né? O Sebrae, para quem não conhece, é uma instituição que apoia micro e pequenas empresas, e lá nos idos de, sei lá, 2000 e alguma coisa, nem vamos falar muito de data. Deixa a idade, né? Eu trabalhei no Sebrae numa cidade próxima daqui, uma cidade chamada Carazinho, e eu era responsável pela unidade. E lá pelas tantas chegou uma moça com, sei lá, perto dos 18 anos, era isso, Vera? Foi, acho que eu tinha isso. E chegou uma moça, né, que passou logicamente numa entrevista, enfim, e que era a Verônica, né? Ela foi, na época, assistente técnica do Sebrae, depois desenvolveu uma carreira também lá naquela instituição. E eu tive o privilégio de trabalhar com a Verônica, né? Já vou antecipar que a Verônica foi talvez uma das pessoas mais competentes e comprometidas que eu tive a oportunidade de trabalhar. E foi uma honra, né, a gente ter dividido aquele momento lá de trabalho, né? Aproximadamente uns 2 anos, eu acredito que a gente trabalhou juntos. E depois a vida também vai tomando rumos diferentes, né? Eu acabei saindo do Sebrae um pouco antes que você, e seguindo algumas coisas na área de consultoria, na área de algumas empresas. E depois, né, passou um tempo, eu fui começar a ver notícias da Vero nas redes sociais, né, já nessa carreira empreendedora. Então eu queria começar por aí, que tu pudesse contar um pouco de como é que começou também essa atividade empreendedora, o que te levou para isso, né? Se tu já tinha esse desejo, conta um pouco para nós como é que começou e depois como é que a gente vai chegar lá na Cria Amigos. Vamos lá, então. Sabe, Moa, que eu sempre tive o desejo de empreender. Meus pais são agricultores, né, ali da cidade de Carazinho, e o agricultor nada mais é que o empreendedor, né? É o empresário que faz hoje, corre grandes riscos e investe, empreende para poder estar produzindo o alimento. Mas eu sempre tive certeza que na área da agricultura eu não iria ficar, né? Eu sempre tive o desejo de sair e fazer outros negócios. Com 18 anos, eu queria abrir minha primeira empresa, que era uma empresa de eventos, para fazer casamentos e festas. E minha mãe me falou que iria me apoiar a abrir esse negócio se eu fizesse o curso do Empretec. Porque ela tinha acabado de fazer do sindicato rural, ainda na época, de repente tu se recorda, né? Então ela disse, só vou te apoiar a participar de abrir uma empresa se tu passar por isso, né?
Acabei que eu fiz o Empretec e fui contaminada, né? Eu acho que um dos meus primeiros pontos de inflexão na vida foi a participação desse curso, porque ali eu comecei a ficar muito mais determinada em metas e ter muito mais clareza de onde eu queria chegar, estipulando metas de 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Foi nesse momento que eu conheci o Sebrae, né? Que o Sebrae também, que acabei me aproximando, também podendo fazer parte da chance aí de ser assistente técnica, né? E poder ter aí uma faculdade durante 6 anos de Sebrae. A super vantagem de estar dentro do Sebrae é que a gente conhece muitas pessoas, abre muitas portas. Eu acho que esse foi o grande maior aprendizado, assim, é conversar com muitas pessoas, mesmo sendo uma pirralha, né, de 19, 20 anos, não tem idade, né? Mas eu nunca tive medo de trabalhar e trabalhar muito, né? Eu acho que isso também é um grande diferencial, assim, é não ter medo do trabalho, né? E aconteceu que essa vontade de empreender sempre presente, mas eu gostava muito de trabalhar no Sebrae. Mas no momento que aí, 6 anos depois, eu conheci a Emporescenza, que é uma marca de cosméticos e aromas de Marau, que é bem próximo, né? Eu até fui até Marau para atender pelo Sebrae. Cheguei lá, conheci esse negócio e disse, eu quero uma franquia disso, né? E eles nem tinham franquia na época, né? Eu já comecei movimentando a indústria lá para que a gente conseguisse abrir uma loja aí, no caso foi em Passo Fundo, no Shopping Belatitá. Tem até hoje essa loja aí, né? Que foi meus primeiros passos de empreendedora, realmente, assim, que eu pude realmente ter o meu próprio negócio, iniciando essa minha jornada como franqueada, no caso, né? Isso já há quanto tempo, em Parecença? Há quanto tempo na tua vida aí? 9 anos, Moa. 9 anos. Então agora se o pessoal consegue calcular, sabe quanto tempo que a gente se conhece, né? 9 mais 6, mas né? não Mas vamos deixa deixar quieto. fazer muita conta. Né? Mas sem dúvida, sim. Ver e depois disso, quem não conhece a Criamigos, que é um negócio que é muito bacana, muito diferente, eu gostaria que tu falasse um pouco depois também da Criamigos e do que é. E como é que surgiu isso, né? Da onde é que veio essa ideia e como é que começou essa história da Criamigos? Vamos lá. Então, e Marcela, a gente acabei que abri uma loja da Emporescenza em Passo Fundo. Logo depois consegui me desvincular do Sebrae, né? Fiquei aí um tempo até conseguir sair por esse apego realmente, né? Abrimos uma loja em Passo Fundo, uma outra em Lajeado, e a marca Emporescenza me ofereceu a Praça de Gramado por ser um sonho deles em ter uma loja lá e por toda a marca ser inspirada na Serra Gaúcha. Eu acho que o sonho de grandes marcas hoje é ter uma loja em Gramado por ser uma vitrine pro Brasil, Pro Brasil né? todo, até pro mundo, né? E daí eles me ofereceram isso, acabei optando, vou para Gramado morar. Gerenciava as 3 lojas, fui para lá e acabou surgindo a oportunidade de participar da NRF, que é a maior feira do varejo que acontece em Nova York todos os anos, né? Até para os lojistas que estão nos acompanhando aqui no podcast, é uma super dica. Eu acho que viajar para qualquer lugar expande nossos horizontes, e viajar para Nova York, que é a meca do varejo, participar de uma feira onde tem grandes tendências, realmente aumentou meu nível de consciência, sem dúvida nenhuma, assim. Fui para lá com o apoio do Sebrae também, né? Mas pela Emporescenza, buscando novidades, né? Mal sabia que eu, como franqueada, não era meu papel esse, né? Meu papel era executar, né? Não era ficar criando coisas. Fui para lá, conheci um modelo de negócio parecido com a Criamigos, né? Que é uma oficina de urso de pelúcia, onde a gente dá vida para as pelúcias, né? Eu acho que é o ritual, logo a gente fala um pouquinho mais disso. E conheci também a minha futura sócia, a Nath, que também tinha outros negócios, e fomos para lá e nos aproximamos de Nova York. Voltei a Gramado e marquei uma reunião com o pessoal da Emporescenza. Porque eu tinha várias ideias. Vocês imaginam, eu como franqueada, com a cabeça a milhão, fui para Nova York e voltei querendo mudar o mundo. Só que também eu percebi que ali eu quis passar um pouco dos limites, porque o meu papel como franqueada não era esse. Então, assim, eu tenho alguns mantras que guiam a minha jornada, e nesse momento eu entendi que se eu quisesse criar, se eu quisesse inovar, se eu quisesse poder fazer o que eu tinha vontade de fazer, eu teria que ter minha marca própria, não poderia ser franqueada, né? Então, a gente teve essa reunião, realmente foi... Eu brinco até com eles, assim, que foi a melhor e a pior reunião da minha vida, assim, porque realmente foi muita coisa... Sabe aqueles banhos de água fria, assim? Tipo, eu estava entusiasmada e ver que não era meu papel isso. Mas foi o input que eu acho que precisava dizer, não, realmente eu quero ter uma marca própria.
e surgiu aí a Cria Amigos nesse momento para que a gente entendesse que seria esse o novo negócio. Esse negócio a gente começou em 2015, né? Pesquisar e estudar tudo, porque vocês imaginam só que a Cria Amigos vende urso de pelúcia. Aí isso há 7 anos atrás, considerando que a era digital só crescia. As crianças só nos tablets. 2 mulheres querendo vender urso de pelúcia com roupa e sapato. Então vocês imaginam quantas pessoas que nos chamaram de louca, né? Querendo abrir um negócio desses para quê? Para vender urso. Mal eles sabiam que a gente venderia muito mais que urso, a gente vende toda uma experiência por trás disso, né? Então foi aí essa minha a vontade de ter minha marca própria e começar a criar amigos junto com a minha sócia. Quantas unidades já agora para Cria Amigos? Hoje já são 66 unidades, né? Já estamos aí no Brasil todo, estamos inclusive em Manaus, um centro de distribuição em Espírito Santo, Serra. Estamos lançando aí nosso centro de entretenimento, nosso hotel temático. Então, realmente não para aí, porque a gente entrega muito mais que urso de pelúcia, né? A gente entrega uma vivência, entrega uma experiência familiar, né? Que bacana. Conta um pouquinho, para quem não conhece, como é que funciona a Cria Amigos, né? Então, eu já fui, inclusive, na loja, né? Mas para quem não conhece, assim, conta um pouco do que alguém vai encontrar quando chegar numa loja da Cria Amigos. Vai encontrar uma experiência encantadora para se viver em família, né? A Cria Amigos, a gente dividiu até uma coisa super legal, assim, pensando em inspirar, é que muito do início da Cria Amigos, a gente começou com muito manualizado, já tinha um processo muito definido. Porque quando a gente já começou com a Cria Amigos, eu continuava franqueada da Empório Essência, eu continuo, né? Eu sou franqueada deles, e a minha sócia também tinha outros negócios, então era o nosso segundo negócio. Então, a necessidade de começar com processos, mesmo que pequenininho, a gente já começou com esses processos muito definidos. E um deles foi dividir o nosso atendimento em 7 etapas. Então, quando você chega nas nossas lojas, que a gente chama de oficinas, tu chega lá, tem um ursinho vazio, que é a parte do escolha, tu vai escolher o ursinho. Tem urso, cachorro, cavalo, ovelha, macaco, que tem vários animaizinhos. Dinossauro. Tu pode colocar a tua voz nele, faz uma gravação, que eu acho que é onde é o grande personalizar, né? Que nenhum produto no mercado hoje consegue colocar a sua própria voz. A magia acontece na 3ª estação, onde é uma máquina que tu vai encher o teu urso em loja, né? É onde a experiência da família acontece. Para vocês terem uma ideia, nesse momento do encher o urso é onde deixa de ser só um urso. Passa a ser um novo amigo, porque tu tá dando vida, tá colocando um coração. E toda uma experiência familiar é provocada ali, porque a gente proporciona a família se abraçar. Aí vocês têm família, vocês têm filhos, abraçar a filha é uma coisa comum, já dá um né? Já dá um nó Nossa, assim, né? tu quase constela a família fazendo bichinho, Olha, não foi uma nem 2 vezes que eu vi pais, homens, chorando que faziam anos que não abraçavam seus filhos. Então, assim, olha o propósito que vem aí, né? Então, nesse momento, realmente, ele é um momento bem que a gente convida a família a participar, não é só a criança, né? Aí já deu vida. Daí já tocou no coração, o bolso vai rapidinho agora, né? Vai para as roupinhas, sapatos, acessórios, pode personalizar o teu urso, o que é muito legal, que muita personalidade da criança. Então tem as patricinhas que saem mais patricinhos radical, é legal fazer essa leitura também. E aí dá né? para fazer uma composição infinita, assim, de personagem, de personalidade, de roupa, de tudo, não tem... E o que a gente mais incentiva é que fiquem livres para brincar, né? Que possam cada um ser o que quiser, né? Daí escolhe roupinha, sapatos, vem a nossa segunda grande sacada, a certidão de nascimento. Todo urso, todo novo amigo sai com um cadastro, sai com uma certidão impressa. O que a gente tem um mailing aí de mais de 800 mil pessoas que fizeram seus criamigos. Depois sai numa casinha perfumada, que é onde é o caixa, né? A pessoa vai lá para fazer o pagamento, mas sai na embalagem, a embalagem interativa, outra grande sacada. Porque a gente não tinha dinheiro lá no início para fazer propaganda. Então a gente bolou uma embalagem que era a principal propaganda, e ela é até hoje, assim, a casinha as pessoas não conseguem se desfazer dela, porque ela é interativa, né? Então bota na casinha, bota perfume, né? Porque eu tenho na essência o marketing olfativo também, né? Bota na casinha e completa toda a experiência aí nesses 7 passos. Então quem for lá viver a experiência vai ter uma experiência encantadora desse jeito, assim, com um atendimento bem personalizado, para que seja muito além de um produto, né? Que legal. Show. Me conta um pouco, Vero, como
se deu o início, assim? Tu tinha todo o dinheiro guardado, fez todo o investimento, precisou pegar crédito, precisou de amigo que acreditasse em ti. E desse caminho, assim, da expansão até as 60 e poucas lojas. Perfeito. Empreendedor que começa com todo o dinheiro é muito luxo, né? Não foi meu caso. E nem um dos casos, né? Nem quando foi por Essência, nem quando foi a Cria Amigos, né? Aconteceu que quando a gente voltou dos Estados Unidos, né? A gente voltou com essa ideia de ter o negócio em 2015. A gente ficou 1 ano e meio desenvolvendo e gestando essa ideia. Porque vocês imaginam que naquela época não tinha fornecedor de sapato de urso, não tinha urso vazio, muito menos uma máquina de encher urso que não tivesse barulho. Então aí a gente ficou esse 1 ano e meio, o projeto vai para a gaveta, tira da gaveta, e assim ia esse projeto, né? Acabou que o investimento foi meio a meio meu e da minha sócia, mas cartão de crédito e tudo mais foi utilizado para que a gente O que tinha de fonte de recurso estava valendo. Foi. Não, e sem contar que, e muito papo também, né? A gente vendeu muito bem a ideia também para muitos fornecedores, né? Eu acho que a gente honra muito eles hoje porque eles acreditaram em nós lá no início, né? Porque imagina eles parar uma fábrica de calçado para fazer calçado de urso, também tem que ter um acreditar nisso, né? E a gente tem muita honra de ter eles até hoje, assim, os principais fornecedores são os lá do início, assim, porque a gente viu eles também crescerem, né? Porque antes o pedido de sapato de urso era de 300 unidades, hoje a gente negocia 5, 6 mil unidades, né? Então, assim, não se tem todo o dinheiro para empreender. Eu acho que vai com o que tem, nunca tá pronto, né? Eu acho que outra coisa muito legal, assim, é um dos meus mantras também, que a Cria Amigos ficou 1 ano e meio nesse processo de vai, não vai. Não tá pronto, volta pra gaveta. Até que a gente chegou a um ponto que a gente disse, não, agora tem que ir. É melhor perder o dinheiro do que ficar pensando a vida toda que se eu tivesse feito, né? Se tivesse feito. Isso nos deixa muito feliz porque até hoje a Cria Amigos não tá pronta. Então, se eu fosse esperar uma empresa perfeita, até hoje eu não tinha inaugurado ela, não teria com 66 lojas, né? E a gente fala para os nossos franqueados, assim, que não existe empresa perfeita, existe uma empresa que está sempre buscando acertar e acerta muito mais do que erra, né? Porque está crescendo, né? Então, a gente ficou nesse processo, assim, foi com que tem, a gente inaugurou a primeira loja na rua lateral de Gramado, e foi realmente uma sucessão de coisas legais aí que foram surgindo de muito trabalho também, né? Então foi assim que a gente deu esse start sem grana, mas com muita boa vontade para fazer as coisas acontecerem, né? Tá. E da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, como é que foi o processo? Tá, foi bem. Então a gente combinou que a gente inauguraria a Cria Amigos e ficaria no mínimo 2 anos com essa empresa aberta para validar modelo. Quem trabalha com franquia sabe que isso é muito importante, né? Não podemos sair franqueando coisa que a gente não sabe se deu certo, né? Só que aconteceu que a gente inaugurou em outubro. Esse olhar aí foi porque ele tá querendo fazer alguma coisa sem testar, é? Guria, ele me botou do primeiro mês, ó, e vê que mês nós vamos replicar. Não deu 1 ano, ele me fez replicar. Quando deu 1 ano, eu já tinha 2. No 4, ele me fez dizer que eu ia botar 20. Ele quase me mata. Adoro, é isso aí. Não mas é assim. a minha história é meio semelhante, assim. Porque o planejado era esse, viu, Marcela? Era nós ficar 2 anos, bem bonitinho, testando. Aconteceu que no final do ano, em dezembro, a gente já tinha uma lista de pessoas interessadas em abrir uma franquia, que chegavam na Cria Amigos perguntando assim, né? Quem são os caras que inventaram isso? Ou quem... Os caras. Os caras, é. Quem foram os caras? Ou da onde que é essa franquia? Porque, como eu falei para vocês, ela já foi muito bem pensada nos detalhes, sabe? Quando parece que é tudo encaixadinho. Então, a gente acabou que acelerou um pouco o processo, né? Então, a gente inaugurou a primeira loja em outubro de 2016. Em 2017, a gente foi para nossa primeira loja em shopping fora de Gramado. Porque além de 2 loucas querendo vender urso, a gente também dava certo porque estava em Gramado. Nunca ia dar certo num lugar fora de Gramado, né? Então, a gente convidou uma amiga, até que foi a Dai, não sei se tu lembra, da Dai, deve lembrar, Moa, que trabalhava em Tapejara. Jacomini? Aham. Jacomim? Aham. Claro, imagina. A Dai, a gente fez uma ligação para ela. Eu continuei amiga dela, ela saiu do Sebrae, continuei amiga dela. E fiz uma ligação para ela, Dai, olha, o projeto é esse, eu preciso de alguém que vá para Balneário Camboriú abrir a primeira loja da Cria Amigos fora de Gramado. Topa? Ela topou na hora. Sabe aquele sim, assim, que eu acho que é Deus, sabe? E daí a gente abriu a primeira loja em Balneário Camboriú. Em primeiro momento a gente colocou dinheiro nosso, né? Agora ela já comprou as lojas, já tem 2, já tem Florianópolis também, que é dela.
E começamos aí a expansão com franquia, no caso a primeira foi nossa, né? Foi para testar modelo. Daí em 2 anos a gente estava já começando a expansão. E outra coisa que é muito do empreendedor, quem está nos ouvindo, é a gente planeja, 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 e às vezes a execução não sai muito bem como a gente planeja, né? Às vezes vem Geralmente não sai. às vezes vem os consultores e dizem, olha, pessoal, assim, a expansão desse negócio tem que ser modelo espiral. Você tem que começar aqui, vai para Santa Catarina, Paraná, São Paulo e vai subindo. O que vocês imaginam que aconteceu? A terceira loja da Foi Criamigos. direto para São Paulo. Não, foi em Fortaleza. A terceira loja da Criamigos. Então, assim, eu brinco que é mola maluca, né? Pá, bateu, foi lá pra cima, né? Mas é aquela coisa, é a oportunidade, um casal amado, estão conosco até hoje na rede, estão super bem, o Adolfo e a Luana. Então, assim, começamos a nossa expansão e depois disso aí a gente vem dobrando de tamanho todos os anos, né? Que bacana. Vero, tem alguma história, assim, que tu lembra... eu imagino que deve ter muitas, assim, né? Mas, tipo essa do pai que abraçou o filho. Tem mais alguma história legal, assim, que esteja conectada com o propósito, assim? Tem alguma coisa que tu lembra, que te marcou? Alguma história que seja diferente, assim? Perfeito. Que tu lembra? O nosso propósito de marca, até o final do ano passado, sempre foi muito claro que é espalhar amor em forma de pelúcia. Né? Esse ano a gente fez uma reformulação no propósito, né? Mas eu já conto para vocês daqui a pouquinho. Mas o espalhar amor sempre fez parte da marca Criamigos, né? Teve o caso de um avô, numa cena em loja, que eu vi a criança fazendo urso, todo mundo deu a entender que era para criança. Chegou no final, ela entregou pro avô o urso pro avô. O avô se fez chorar e chorando disse assim: é meu aniversário de 70 anos e é meu primeiro urso que eu ganho. Então, assim, legal. É sensacional, assim. Pedido de casamento, muitos, né? Declarações, como a gente tem a gravação de voz, então, assim, batimento cardíaco do filho. A gente vê muito casal que tá esperando o bebê, fazendo ursinho. Então, tem muitas histórias que conectam, assim. Até com a própria pandemia, a gente conectou muito com pessoas que faleceram muito rápido. E as pessoas, para homenagear a quem ficou, o áudio do WhatsApp, pegava o áudio, transcrevia, botava no ursinho e presenteava o pai ou a mãe que perderam seus filhos. Então, assim, realmente o além, né? É muita coisa que vai o além o além de. Não é apenas um urso mesmo, né? Olha o significado que gera isso para uma pessoa, né? Incrível. Tava pensando aqui, a gente tem a Merece, né? Nós temos juntos a Merece, que é uma clínica de beleza e bem-estar. E o propósito da Merece tem a ver com espalhar merecimento, né? Olha que Não quando tu falou na hora... Ela fica falando e eu tô conectando o tempo inteiro, assim, com o quanto é vivencial, né? E é o que a gente oferece de emoção pro cliente que faz a gente ficar nos dias difíceis. Porque a gente fala na Merece que assim, um tratamento estético, mesmo de bem-estar, dependendo do caso, ele não é algo essencial no sentido, né? O essencial é comer e se vestir e ter onde morar, né? Então, boa parte dos nossos clientes, a gente não está competindo pelo dinheiro dele, a gente está competindo pelo tempo dele, né? Para ele dedicar um tempo para si. Né? É o dinheiro excedente. Que é o que a gente fala do propósito da Merece, que é ter ele se sentir merecedor de passar um tempo lá, passar uma hora se cuidando, enfim. E aí o propósito tem a ver com isso, espalhar o merecimento. Porque pessoas que se sentem merecedoras, né, são pessoas que vão espalhar isso, vão replicar isso e fazer o seu redor também mais próspero, mais feliz, né? A gente sempre fala, se faz sentir, faz lembrar, né? Se tu tocou no coração, tu vai se tornar assunto de domingo na mesa de almoço. Então, isso, o próprio cliente é nosso divulgador, né? Ele quer contar que viveu a experiência. É muito normal, assim, a gente tá numa roda de pessoas. Tu é da onde? Da Criamigos. A pessoa para o que tá fazendo para mostrar uma foto no celular e contar como viveu aquela experiência. Sim. Ai, dei voltinha, dei pulinho. Eu digo, nossa, que incrível, né? Nem sabia. Mas é o fato da pessoa querer compartilhar que viveu, né? Então, acho que isso é um pouco, é muito do propósito, é fazer a pessoa sentir aquela emoção. E vocês sabem que a gente tem muito disso, assim, e até esse ano o nosso propósito foi para espalhar amor em forma de experiências encantadoras. Entendendo que o nosso leque, a nosso cerne é a pelúcia, mas a gente está entendendo que tem outros negócios
que a gente consegue aí tá botando no nosso guarda-chuva, né? Mas não deixa de ser tudo que a gente entrega é uma experiência. Eu acho que experiência se fala muito e eu acho que tá até meio manjado, né? As pessoas estão meio cansadas, né? Mas quando se trata em experiência encantadora, ela tem muito valor, né? E é na verdade do negócio, né? Não é uma coisa forçada, né? Sensacional. E deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é lindo, incontestável, mas me conta um perrengue. 2019, nós com acho que tinha umas 12 a 15 lojas, fornecedores não venceram entregar produto, faltou mercadoria em dezembro. Vocês imaginam a frustração que foi tanto para os franqueados que tinham público para consumir e não tinha produto para vender. Ali foi eu acho que foi o nosso maior perrengue e aprendizado, assim, que realmente Chegaram a perder franqueado por causa disso ou não? Não, mas olha que a gente luta até hoje, assim, para quebrar Com essa dívida. para eles não terem medo de ficar sem produto. Né? Eu acho que, pensa só, como empreendedor, né, que estão nos escutando, pensa, meu, coisa boa, meta batida, fluxo em loja, precisamos de produto. Tem cliente. Mas peraí, eu não tenho aonde ir buscar. É meu fornecedor que produz. Eu não posso ir na 25 de março buscar mais roupa para vender. Né? Quem que vai produzir para mim? Então a gente foi, eu acho que o maior perrengue que a gente passou até hoje, assim. E também eu acho que pelo comprometimento que a gente tem com o nosso franqueado, né? Porque são pessoas que investem na nossa marca. Então eu não poderia ter essa falha com eles. Né? Acabamos que projetamos errado, eles pediam até então direto para o fornecedor, pediram abaixo também, né? Estimaram vender menos e venderam mais e deu aquele correria. Foi o ano retrasado, né? Em 2021, a gente inaugurou nosso centro de distribuição, onde agora a gente compra tudo, centraliza e revende para o nosso franqueado. Muito Show. desse investimento, que foi o maior investimento da marca até hoje, em casas de milhões, assim, foi para nós tirar essa dor de 2019. Para dizer para o meu franqueado, se preocupa em vender, que eu me preocupo com o resto da logística, né? Então, E que vai chegar produto para vender. Que vai chegar produto para vender. Não, olha, mas é aquela. E acho que é aquele sonho do empreendedor, né? Eu quero ter fila na minha loja. Então, eu tinha fila, só que eu não tinha produto para vender. Mas foi tudo. Muito parecido com o caso do Walt Disney, né? Quando ele abriu e teve o dia negro Isso, dele. né? Que a galera tava toda lá e não tinha lá pão pro cachorrão, que tava tudo sujo, não tinha funcionário. Porque o sonho de todo empresário é ter cliente. Né? A maior preocupação é ter cliente. Aí a gente, às vezes, faz uma super captação e não dá conta, faz parte, acontece em todos os segmentos, né? Tu sabe que Gramado, até hoje a gente tem fila na porta, nas épocas de alta temporada. Até a gente abriu uma segunda loja agora para isso, assim, pra gente conseguir, porque fila é o sonho também. Só que fila é um super atrito, né? Então, assim, e hoje nós não temos espaço físico, uma Disney da vida para deixar a fila atrativa, né? Então, a gente abriu uma segunda loja, assumindo um segundo custo, para quê? Para que a gente consiga melhorar a experiência do meu cliente, do meu convidado, que é assim que a gente chama eles, né? Para que a gente consiga entregar uma experiência encantadora para eles. E uma responsabilidade de quem vende um serviço encantador, e eu vejo isso na Merece, que a gente leva lá em cima o padrão de experiência e quando tu diz um não, parece que tá matando o afeto da pessoa, né? Então, assim, não tem horário que tu queria, não vou conseguir te atender por algum motivo, ou trocar o teu horário. Daí fica assim, poxa, tu tava lidando com as minhas emoções, como assim agora tu quer me frustrar? Sim. Né? Então, a gente se sente autorresponsável. Não, e realmente, eu acho que esse nível de entrega que a gente vai aumentando, eu acho que quanto rede, quando a gente fala em franquia, tem franquia em Manaus, em Belém, em São Luís, a gente manter esse padrão de atendimento para toda essa rede. Exige de nós, criar amigos, um nível de treinamento surreal, assim, é treinamento quase que a gente tem mensal com nossos elencos do Brasil todo. Para quê? Para que a gente consiga entregar isso, porque as redes sociais hoje são nossos principais clientes ocultos, né? Então, as pessoas já chegam nas lojas sabendo a experiência que vão viver. E se elas chegam vai buscar aquela expectativa. E se elas chegam na loja e não encontram, daí vai redes sociais, você vai aqui e tudo mais, né? Então, olha, a gente vai elevando o nível, acho que sim, a essência é isso, mas também é uma responsabilidade de manter os nossos elencos treinados para que consigam entregar essa experiência para o convidado. Vocês sabem que uma história também que quando a gente faz a costura do urso, sobra um fio. Esse fio a gente colocava no lixo até então, até que os clientes começaram a dizer que aquilo ali era o cordão umbilical do urso.
Legal, vamos lá, vamos botar na certidão de nascimento o cordão umbilical. Daí da criança cuida do cordão, na hora a gente vai lá e cola o cordão umbilical na certidão de nascimento. Aconteceu de uma cliente ir numa loja, passar por toda a experiência e não colarem o barbante na certidão de nascimento. Um baita de um reclame aqui. Ela se sentindo Frustração total. ofendida que não fizeram a experiência completa para ela porque faltou o cordão umbilical. É isso aí. Então tá aí o nosso. A gente mesmo cria nossos problemas, né? Mas sem dúvida nenhuma é a essência do negócio, né? Veru, me conta uma coisa. Vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro que o nome Cria Amigos é sensacional, né? Eu queria saber a história do nome Cria Amigos e se tu nunca pensou que o Cria do Cria Amigos podia ser algo do Cria do Empretec. Ai, não! E quando falou, eu fiquei pensando assim... De repente, meu inconsciente pensou, né, bem amor? no fundo, né? De repente, o inconsciente pensou, mas conscientemente não. Foi uma agência de Porto Alegre que nos ajudou a criar esse nome, veio deles, o Cria Amigos. E eu acho que a grande sacada foi falar no nome o que se faz, né? Eu acho que as marcas têm que se preocupar um pouco mais nisso, assim. É não criar nomes mirabolantes, mas criar nomes que se autoexplicam, né? Mesmo que o nome Cria Amigos, ainda o nosso maior desafio é explicar o que a gente faz, né? É criar amigos, tá? Mas como que a gente cria amigos? Né? Então, sem dúvida, assim, é uma coisa muito legal, acho que faz todo sentido com o nosso negócio, mas ainda a gente tem esse desafio de comunicação, que é comunicar o que a gente faz. Show. Veri, deixa eu te perguntar uma coisa. Vendendo experiência, vendendo afeto, amor e excelência, muita excelência, encantamento, quando chegou um franqueado investidor muito focado no lucro, no percentual, nos dados, e eu entendi o teu conceito, é importante para ti, mas para mim é importante os números. Tu conseguiu conectar com esse perfil de franqueado? A nossa captação de franqueados hoje acontece muito pelas lojas de Gramado, Búzios, os pontos turísticos, tá? Hoje 90% veio de Gramado. O que acontece no meu franqueado? Ele vai até a oficina, vive a experiência com a sua família e pensa, eu quero levar esse negócio para minha cidade. Então, hoje, os nossos franqueados, a grande maioria deles são pessoas conectadas com o propósito, que entenderam isso e o dinheiro acaba sendo uma consequência, tá? Então, assim, hoje a gente tem muito mais o esforço de transformar o nosso franqueado em empresário, em empreendedor, que ele consiga olhar números, que ele consiga olhar indicadores, que olhar um DRE é importante, do que só espalhar amor, porque espalhar amor eles são muito bons, né? Então tu segue fazendo o que tu fazia no Sebrae, tu tá ensinando as pessoas a empreender. Empreender, olha, e batendo, e a linha é muito tênue, porque às vezes é mais fácil a gente pegar e fazer, só que a gente não consegue fazer todo mundo. Então, como tem que ensinar a fazer, né? A gente vai até um lado, a gente tem uma equipe de consultoria de campo que acompanha muito os nossos franqueados, que é para ensinar eles a ser empresários. A grande maioria. Hoje a gente já tem na rede das 66 lojas, tem 33 franqueados. 28 deles têm mais que uma loja. Então hoje eu tenho franqueados com 5, 6 lojas. Esses franqueados, eles já estão no nível de gestão diferenciada, né? Esses franqueados sim já são empresários que amam o propósito, são apaixonados por Cria Amigos, mas também conseguem ter uma análise de DRE melhor, ter um fluxo de caixa organizado, umas compras organizadas, né? Então a gente tem esses... Tu já demitiu o franqueado? Adoraria, não, tô brincando. Faz parte. Sabe que assim, a gente tem muito orgulho dos primeiros franqueados estarem conosco ainda. A gente já teve troca de franqueados, que a gente chama repasse, né? Então, assim, o franqueado não se conecta mais, não é momento de vida dele. Eu acredito muito em ciclos na vida, né? Então, assim, o ciclo acabou, a gente repassa a loja dele e fatura 30% a mais, 40% a mais. Porque der um gás novo, entra gente focada Uma nova energia. Uma nova energia. É claro, o nosso perfil de gestão é muito próximo dos franqueados, então a gente se apega a eles, né? Então é claro que quando um franqueado sair, a gente sofre. Tem marcas que fecha a loja, abre loja, estão nem aí, né? Tipo, o franqueado entra, sai, os donos não estão nem aí. Nós não, a gente tem uma proximidade muito forte com eles. Então, quando o franqueado sai, a gente sofre, sim, né? Então, mas já aconteceu de franqueado sair da rede e tá tudo bem, e uma relação continuar bem positiva, né? Show. Vero, e agora esse novo desafio aí do Teodoro, né?
A Vero tá muito bem, talvez que não tá enxergando na tela aí, mas ela tá com barrigão, né, Vero? É. Minhas E o bochechas Teodoro vindo entregam, aí. né, Mocir? E me conta assim um pouco de como é que tá sendo, mesmo na gravidez, né, que já muda, logicamente, a vida da mulher, como é que tá sendo conciliar isso e como é que tá se planejando para maternidade e essa atividade empreendedora aí. Eu acho que nós, mulheres, quando a gente resolve empreender, a gente sabe que vamos ter alguns desafios diferentes dos homens, né? Somos uma empresa de mulheres, feita por mulheres, então somos duas sócias mulheres. Hoje, 90% dos nossos funcionários são mulheres. O cargo de liderança nosso, a maioria são mulheres. Então, a gente tem consciência no nosso negócio que sim, a maternidade vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, até a gente brinca lá na empresa, a gente apoia a gestação, a gente apoia que as mulheres sejam mães. Até eu acho que pelo fato do nosso negócio trabalhar com criança, isso é muito aflorado lá, mas desde que seja bem organizado, né? A gente tem uma planilha de Excel, a gente brinca, na verdade não tem nada, né? Senão os ouvintes vão me achar que eu sou louca. Mas que a gente se organiza. Não pode engravidar todo mundo ao mesmo tempo, é Isso, isso? Moa, é simples. A gente incentiva, mas a gente organiza, né? Então, assim, eu tenho a minha sócia que tem 2 filhas já, uma de 8 anos e agora a Bibiana de 1 ano. Então, o combinado... Bibiana, o nome da Minha minha nossa. pequena é Bibiana. É Bibiana. Então, o combinado ali foi, ela teria a Bibiana, né? A Bibiana com 1 aninho e pouquinho, eu engravidaria para ter o meu tempo também, né? Tivemos no meio disso a nossa head de marketing grávida também, a head de franquias também está planejando engravidar. Então, assim, somos uma empresa, a gente apoia isso, assim, porque eu acho que é da mulher, e eu acho que a gente não pode podar isso, assim. Já tivemos muitas funcionárias grávidas que foram até a reta final aí com barrigão atendendo em loja. Então, a gente acredita muito nisso desde que bem organizado. Mas é claro que é um super desafio, né? Porque a nossa cabeça não para, né? Ah, vou tirar de licença 4 meses. Gente, não, né? Tipo, eu não vou. Eu vou me dedicar, claro, para o meu filho. Eu acho que vem outras prioridades, né? A empresa está organizada, a governança está organizada para que, inclusive, eu e a minha sócia, a gente possa também, num futuro próximo, estar se retirando para cuidar de outros projetos, né? Então, a gente já organizou a empresa. Os nossos líderes hoje tomam. A empresa já anda sem a gente, né? Que eu acho que é um desafio para o empreendedor é desapegar, né? Porque a gente sempre acha que se a gente não tá sendo bem feito, né? Mas hoje eu tenho E convicção. desapegar de um sonho tão idealizado e trabalhado, ele não é tão fácil assim, né? Não, mas sabe, Marcelo, que eu vejo assim que quando os valores estão muito claros, muito enraizados, a minha decisão e a decisão da minha rede de franquias é muito parecida. Porque ela está baseada em cima dos valores, né? E hoje tem várias atividades que eu fazia que hoje eles fazem muito melhores que eu. E eu fico olhando, nossa, cara, como é bom ter gente boa trabalhando com a gente, sabe? Eu acho que o empreendedor tem que buscar pessoas muito melhores que a gente para trabalhar, né? Eu acho que a sensação de querer saber tudo já foi, não... Gente, tem horas que eu sendo com o meu financeiro digo, tá, e aí, vamos lá, né? Eu tenho que ter a sabedoria de fazer as perguntas certas, né? E ele tem que ter a sabedoria de me responder certo, né? Então eu acho que isso, assim, isso foi preparando para uma maternidade, para eu poder dizer, sim, vamos conciliar. Teodoro vai participar da empresa rapidinho, né? Logo vai estar trabalhando junto, né? Mas realmente eu acho que é esse papel de governança do empreendedor é se preparar para que isso possa ser leve também, né? Porque a gente tem que se Show. dedicar também para essa nova fase, né? Precisa, porque senão tu cria os amigos dos outros e não consegue criar os próprios filhos. A gente não consegue ter uma concordância nisso, né? Não tem coerência. Veri, me conta em quem tu te inspira. Quais empresas, quais empresários, assim, porque todo mundo tem um norte de inspiração. Hoje, nossa maior inspiração, sem dúvida nenhuma, quanto negócio é Disney, né? O nível de Nossa, uou. encantar. A gente brinca que a Disney e a gente, a única diferença é a idade, né? A Criamigos tem 7 anos, a Disney tem 100, né? Então temos um caminho a trilhar aí, mas o que a gente entrega é muito parecido, né? E quem eu adoro, assim, quanto empresária e concilia muito bem, eu acho que essa parte de maternidade é a Cristina Junqueira, do Nubank. Então, assim, eu gosto muito dela Ela é ótima. quanto empreendedora. Claro que, Trajano, lindo, tem pessoas, assim, tem a Carla da Sorridente também, que eu acho que ela é super autêntica e mulher e vai. Então, assim, tem essas inspirações, mas quanto negócio, eu acho que realmente a gente se inspira no melhor, o que a gente tem hoje é a Disney, né? Show.
Que bacana. O que tem de projeto novo surgindo aí? Tu falou, deu uma pincelada, mas conta um pouquinho aí, já pode falar? Ou como é que tá isso? Ô, moça, tu sabe que eu fico pensando, pra que tanta coragem? Pra que querer inventar, não tá bom, né? Tá redondinho, né? Já dominando o processo Posso todo. sair de uma licença maternidade tranquila, né? Não, só que não. Mas vocês sabem que eu acredito muito que quando a gente tá no negócio, tem um momento que a gente não consegue mais parar de prosperar e parar de produzir e de querer fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que o empreender, para mim, muito é isso, assim, é ver a transformação da vida das pessoas também, né? O que a gente pode proporcionar com a nossa habilidade, né? Com o nosso conhecimento, com a nossa coragem e audácia. Então, a gente sempre falou, e eu acredito muito no poder das palavras, que até temos que cuidar um pouco que a gente pede, porque vai se realizar, né? A gente sempre teve vontade de aumentar a experiência da Cria Amigos, aumentar o nível de experiência do nosso cliente com o nosso produto, né? Assim, porque o cliente vai ali, vive a experiência da marca, é muito legal, mas a experiência ela acaba que a gente lança produtos novos, tudo, e o cliente é fã e ele quer consumir mais. Então a gente tem um desejo de ter um parque da Cria Amigos e um hotel temático. Essa era a nossa vontade. Já faz um ano e meio que surgiu a oportunidade de a gente ter um espaço em Gramado, no centro da cidade, para que a gente pudesse realizar as duas coisas juntos. Então, a gente tá lançando aí de forma ainda, mas já está tudo definido, tá começando as obras, para a gente ter aí, a partir de abril de 2024, o primeiro hotel temático do Brasil infantil. Toda a inspiração na Cria Amigos, né? Um hotel temático aí com 34 quartos, bem boutique, bem para levar essa experiência ainda mais para o nosso cliente, né? Aumentando ainda mais o vínculo e aumentando o número de fãs, né? Quanto mais fãs, mais o consumo, todo mundo sai ganhando. E também vamos ter aí uns 8 mil metros quadrados de entretenimento familiar, que é onde as famílias vão para conviver e brincar junto, como é a Disney. Eu ia dizer, já vai ser uma mini uma Disney. mini Disney. Olha, e realmente, e tá lindo, assim, e a gente tem muita máxima que o que é inédito não tem concorrência, então é algo realmente que vem para abalar as estruturas, que realmente tá muito legal o projeto, vai ser um divisor de águas novamente na vida da Cria Amigos. E numa cidade, né, que também comporta isso, né, e que tem já uma estrutura, um ecossistema que as pessoas já vão lá para ter experiências diferentes, então acho que vai encaixar 1000%. E é uma cidade que o que a gente percebe que está acontecendo, que cada vez mais está aumentando o nível da cidade. Assim, entrar em Gramado hoje não é para amador. O que a gente vê muitos empresários, e até eu não posso julgar, porque lá, há 9 anos atrás, eu fiz isso, assim, meio sem dinheiro, abri uma loja em Gramado achando que vai ganhar dinheiro, porque é muita gente. Só que a concorrência é muito grande também, né? Sim. Então, assim, tá vindo parque da NBA, parque da NASA, o aquário, e agora vem o mundo da Cria Amigos também. Assim, o nível de entregas é muito alto. Também tem a Vila da Mônica. Então, realmente, assim, é um lugar muito próspero para se trabalhar bem, para trabalhar muito e trabalhar bem, né? Então, esse é o nosso investimento aí. O valuation do negócio está em 100 milhões de reais. A pergunta da Marcela, tem todo o dinheiro? Óbvio que não. Mas só metade. A gente tem coragem e boa vontade de fazer fazer tudo acontecer. E fazer tudo pelo correto, tudo pelo certo, né? Então, esse é o uma novo coisa, projeto. agora eu fiquei curiosa. Quando tu fez o Empretec, qual foi o teu ponto mais escuro que apareceu? Nossa! O que mais destacou deve ter sido exigência de qualidade e eficiência, com certeza. Acho que é rede de contato. Mas tem algum, assim, que provavelmente foi o mais baixo e deve ter te impactado. Pelo menos o meu eu não esqueço até hoje. Eu não sei te responder. Quando tu fez, tu deve ter ganho selo, deve ter ganho. Tu claro, deve ter, sim, né? ser competitivo do jeito que tu é, tu deve ter ganho né, era um combinado negócio. meu, só podia entrar se eu ganhasse, só não ganhei um do CRIA, eu não ganhei. Ganhou, entendi. Mas o CRIA ela não ganhou, ela ressignificou. Depois tu fez o teu CRIA, então, né? Gente, então a gente já sabe agora. Fiz o meu próprio CRIA, mas eu não sei assim qual era o meu ponto fraco, não. Tinha CRIA na minha época. Mas eu acho que pensando agora... É o produto, entendi. É quem mais ganhou dinheiro. Eu acho que pelo meu perfil, assim, o que eu menos sou boa, assim, é planejamento, assim, como a gente faz muito, manter o foco, né, hoje é realmente um grande desafio, assim.
Então a gente faz planejamento estratégico, gruda na parede e diz, é isso que a gente vai fazer e vai executar bem, porque senão a gente fica viajando, sonhando. E no Empretec deve ter aparecido isso também, né? Que o pega e sai fazendo, sabe? Depois tu planejar é o meu ponto fraco. Mas tu tem uma capacidade de execução, né, Vero, muito Gigante. grande, né? E prazo, assim, fazer. A Vera era louca dos prazos em fazer. E não, isso era pra fazer. Agora, sabe que eu acho que eu me acostumei mal trabalhando contigo, Verônica. Porque eu também era um pouco mais jovem, né? Mas era assim, pedir algo pra Verônica. Nunca mais precisava cobrar aquilo, ver se ia fazer, conferir se estava bem feito, né? E depois eu achei que ia ser pra sempre assim, deu. Não, amor, não, eu sou bem Caxias, assim, mesmo que eu me comprometo pelo negócio, eu vou te entregar, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que eu não tenho medo de fazer as coisas, né? E fazer bem feito. E tu sabe, Moacir e Marcela, que uma coisa que acho que meu pai me ensinou lá, quando eu tirava leite com eles na lavoura, assim, quando eu ia pro tambo de leite de madrugada para tirar leite, assim. Independente do que tu for fazer, faça bem feito. Às vezes a gente não tá lá no final, assim, não tá no sonho. Eu fui caixa de supermercado, eu fui estagiária de call center. Era meu sonho tá ali, não era, mas eu tinha que fazer muito bem feito, porque alguém tava me vendo, né? Então, assim, o Empretec, cara, eu fiz o meu melhor Empretec possível, porque estavam me vendo lá, dali que surgiu a oportunidade de eu entrar no Sebrae, que foi trabalhar no Coqueiros, ainda com o Leandro, né? Então, independente do que tu estiver fazendo, aonde tu estiver fazendo, faz bem feito, alguém vai estar te vendo e tu vai aprender com isso, né? Esse é o melhor currículo, sem dúvida. Sensacional. Bom, Vero, dava pra gente ficar mais um tempão aqui conversando, né? Gente, tem uma vontade, eu ainda vou pra Gramado só pra ficar discutindo. Daqui 4 meses, a Marcela pode vir. já combinou que já se ofereceu, já se convidou. Vai ser um prazer. Pra ir a Gramado e fazer uma clínica aí de empreendedorismo com a Vero. A gente só vai dar o tempo aí do Teodoro. Do Teodoro aí começar, né, se organizar melhor pra nós ir aí conhecer. Fazer o próprio mamá dele. Eu me adaptar bem isso, né? Tipo, essa nova vida, né? Mas eu acho que vão ser muito bem-vindos, vai ser um prazer estar com vocês de novo. O Marcelo foi um grande professor, né? Eu tenho muitas boas memórias, né, nossa trajetória, sem dúvida nenhuma. Eu acho que na vida a gente não tem atalho, mas com certeza a experiência vai cortando o caminho, né? Tudo que a gente passou lá atrás, fazer aquelas palestras, ter que correr atrás das pessoas, vender cursos. Quanto Empretec a gente fez também, né, Vero? Sim, que a gente teve que vender. Nós éramos os loucos do Empretec, né? A gente fez muito Empretec, Carazinho. Acho que tipo, Carazinho tinha mais Empretec que no resto da regional, porque a gente acreditava muito, né? Moa? Botavam de meta, tinha que cumprir, né? Então, assim, como foi importante essa trajetória, né? Eu honro muito as pessoas que me deram a oportunidade, né? Então, muito feliz de estar aqui gravando esse podcast com vocês, né? Eu acho que se a gente puder inspirar uma pessoa, duas, em dizer que não existe vida perfeita, não existe empresa perfeita. A Cria Amigos, é claro que eu contei aqui a parte bonita, né? A gente passa perrengue, a gente erra, a gente corre atrás. Eu acho que no nível que a gente está hoje, quando chega para nós, o problema já é grande, a gente já tem que... As decisões são maiores. Mas tudo tem um pontapé inicial, assim. Se a gente não inicia, nunca a gente vai saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, se eu puder deixar aí como uma inspiração para as pessoas, realmente comecem. Tirem do papel os seus projetos, né? Que eu acho que o que de pior pode acontecer é sempre a gente voltar como a gente estava antes. E nunca, nem é tão ruim assim, né? Então, comecem, tirem do papel que realmente vale a pena aí. Acho que o brilho no olho, é querer fazer as coisas se realizarem, é fazer a diferença na vida das pessoas, me motiva muito. Sensacional, eu saí super inspirada, eu merecia muito escutar uma mulher empreendedora, que primeira vez, assim, que a gente tem uma mulher sozinha fazendo um podcast, bancando em cima, assim, e a gente sabe, eu sou mãe de 2 crianças, também comecei a empreender muito cedo, e a jornada, ela é solitária, a cobrança social, ela acontece sim, por mais que a gente consiga driblar, né, os argumentos de mas você deveria amamentar, você deveria estar com seus filhos, a quantidade de você deveria que a sociedade traz para uma mulher, mãe, empresária, ela é surreal, né? E ela acontece, ela está para todos, não o suficiente para a gente se vitimizar, tô aqui provando isso, né? Mas encontrar semelhantes nos fortalece absurdamente, e essa é a função do nosso podcast. Legal. Vero, também então agradecer, né, te dar os parabéns por ser essa mulher inspiradora, por ter um negócio que realmente cumpre um propósito, por não ser uma pessoa que se acomoda, né? Então, já pensando em novos projetos. Então,
Isso com certeza nos inspirou, nos inspira. E Brasil afora, e quem está nos ouvindo, como você disse, né? A gente não sabe onde é que esse episódio vai chegar. É isso aí. Talvez uma pessoa lá na Bahia, lá em Manaus, alguém está nos ouvindo, vai nos ouvir. E, puxa, aquilo ali talvez vai fazer a diferença de alguém que está pensando em começar algo. Talvez uma mulher que às vezes pense assim, puxa, mas como é que é? E se eu engravidar? E se, né? Então, obrigado por ter compartilhado a tua história. Obrigado por fazer parte, de alguma maneira, da minha história também. Tu já me inspira desde que eu te conheço, né? E agora cada vez mais. Então, parabéns e muito obrigado por aceitar o convite e por fazer parte, de alguma forma, da minha vida também. Que bom aí, que tenhamos muitas mulheres, né, que possam estar inspirando também, né? Que a gente consiga aí Amém. ter esse. Eu acho que é o encorajar, né? É o sim, a gente pode também, né? Não é o vitimizar, o encorajar que sim, a gente consegue estar transformando também esse mundo. Nem que seja o nosso mundo, né? Não precisamos transformar muito além disso. Já tá ótimo. Certo? Isso aí, esse é o Muito propósito obrigada. do Me Inspira. Então lembre aí de ativar o sininho no YouTube, de nos seguir no Spotify, nas redes sociais, no Instagram. E lá você vai ver mais histórias como essa da Verônica, que são histórias de coragem, de superação, de persistência, de ousadia, e que vão poder, talvez, inspirar muitas pessoas aí para fazer seus projetos e prosperar na vida. Vero, brigadão de coração. Muito E obrigada, gente. até o próximo Me Obrigada. Inspira. Valeu, galera.